Ai, saúde Eu e sou o João sorte, aí Paulo vamos Magalhães. nós. Começamos por um Metam isto em debate... política, se faz favor. Quer dizer, metam isto em política se isto funcionar, não é? Que é preciso que isto dê. Olha, é preciso que a TVI ligue. Que não me parece. Então, já foi abaixo o debate? Não me digas. Ah, merda. Já tinha ligado, agora que fiz merda. É pá, fogo. Para de carregar nisto, desculpem. Okay. CNN Prime Time, boa noite e bem-vindos. CNN Eu Prime sou o João Time. Paulo Marinheiro. Ganda Marinheiro, pá! Um debate inédito sobre a memória histórica Meu presidente da AE, pá! Meu presidente da AE até hoje. do antes e do pós-25 de Abril. O desafio foi lançado por Pacheco Pereira, historiador e comentador da CNN Portugal, depois da intervenção de André Ventura, presidente do Chega, na sessão Aqui comemorativa está, historiador. dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, que decorreu no Parlamento no início do mês. Em causa, mais concretamente, estiveram estas declarações de André Ventura. E porque os filhos e netos de Abril também sabem que pouco tempo depois do 25 de Abril havia mais presos políticos do que havia antes do 25 de Abril de 1974. Essa é a verdade. Imagina ter que se fazer um debate para falar de algo que é básico às pessoas. Nessa mesma semana, no programa da CNN, Tem que respirar de este homem. Incerteza, Pacheco Pereira descreveu estas declarações como uma mentira e um insulto à memória das pessoas que lutaram contra a ditadura antes do 25 de Abril. É verdade. Como gosto do meu país e gosto de Portugal, não gosto, evidentemente, das pessoas que são moles e que aceitam ser insultadas e não responderem. E o insulto aqui é todas as pessoas que lutaram contra a ditadura antes do 25 de Abril. Na intervenção do André Ventura, ele utilizou todas as formas de mentira. É, portanto, esse legado que pretendemos agora aprofundar e debater na próxima hora. Vamos percorrer o tema dos presos políticos, como também outros temas relacionados e tentaremos terminar ainda com umas notas. Acho que não vamos conseguir ver isto tudo hoje, pronto, malta. aceito pelo Presidente do Provavelmente Chega. só vemos metade. Começa agora este frente a frente inédito entre André Ventura e Pacheco Pereira. Boa noite a ambos. Boa noite. Bem-vindos. Obrigado pela vossa presença. André Ventura, vamos começar pelo tema dos presos políticos, que essencialmente motivou este debate. O André Ventura já veio clarificar nas redes que estava a referir-se apenas aos presos aqui, em Portugal, e que a janela temporal, obviamente, não tinha em conta o período de toda a ditadura. Mas mesmo assim, a minha questão para si é a seguinte: se estava apenas a referir ao dia ou à véspera do 25 de Abril exclusivamente, que relevância é que tem fazer essa comparação e essa equiparação do ponto de vista histórico? Boa noite, obrigado pelo convite, agradeço também o repto e acho que é muito importante estes momentos porque também ouvi hoje o Pacheco Pereira no Observador. Eu acho que isso também define as democracias, a capacidade de debatermos sem receios, sem complexos, sem preconceitos e acho que isto é que faz de nós um país democrático e um espaço democrático. Aposto que vai passar o tempo todo a interromper o outro. Ao que eu queria dizer e à discussão que nos traz aqui hoje. Na minha intervenção dos anos da Constituição, dos 50 anos da Constituição, quis dizer isto, que é um facto. No dia 24 de Abril, portanto, no dia antes da Revolução, havia menos presos políticos do que houve uns meses depois da Revolução. Isto era para acabar com aquela narrativa que nós temos em Portugal, que foi tudo mau antes e foi tudo bom depois. Aliás, a maior parte dos historiadores, que são sérios, aqueles que não veem o mundo com as palas da esquerda e da direita, concorda com aquilo que eu disse. De resto, é uma evidência. De resto, os outros são os grandes burros. Os que são inteligentes concordam comigo, os outros são os grandes burros. Nós tínhamos... Só faltava dizer isto. Tenho aqui, o Pacheco Pereira aqui a documentação, eu tenho aqui textos de historiadores. Rui Ramos, havia menos de 200 presos políticos em Portugal, na metrópole, em Portugal, na noite de 25 de Abril. O que o Pacheco Pereira vai contradizer, tenho certeza, porque já o fez do princípio da incerteza, é que junta os presos das colónias. Bom, mas já lá vamos a isso. A verdade é que havia 200 presos em Portugal que foram libertados, até que se viram as imagens. Os outros não vimos as imagens. Estes vimos. Estavam a sair da prisão uns dias depois do 25 de Abril. Mas toda a gente sabe que os presos políticos são presos para o Tarrafal e para aí além. Não é? Em Portugal continental, devia ter dito isso. Devia ter dito em Portugal continental. Saíram da prisão. O que aconteceu uns meses claro depois do 25 de Abril? Tínhamos entre 2.000 a 3.000 presos políticos em Portugal. Milhares, dezenas de milhares de expatriados. Pessoas tiveram de fugir para a Espanha, para o Brasil, que todos coitadinhos, eram uns coitados esses. A eles e às famílias, que nunca ninguém lhes fez voz, nem justiça, nem direito. Foram também perseguidos pelos novos donos do sistema, os gajos da PIDE. fizeram a revolução.
Coitados. Eu nasci em 1983. Quando eu nasci, e vim de uma zona que não tinha, onde não havia nenhum privilégio, uma zona que não era rica, de uma zona de um subúrbio de Lisboa, onde a economia provavelmente sempre esteve mal e sempre continuará a estar mal. Em Mãe Martins. Não, estou à vontade para dizer isto. O sistema anterior errou, mas o novo que veio não trouxe, naqueles meses a seguir... Mãe Martins é a nova Beverly Hills, toda a gente sabe. Coisas também muito boas. Então deixa-me lançar esta questão. Gosta mais da ditadura que tivemos do que a democracia que temos? Pelo contrário, eu gostava de ter era uma democracia plena, em que ninguém fosse perseguido, não houvesse mandatos em branco, como aconteceu a seguir ao 25 de Abril, não houvesse uma série de pessoas expropriadas, como aconteceu a seguir ao 25 de Abril, não houvesse presos políticos e torturados, como aconteceu a seguir ao 25 de Abril, e antes também. O que eu não aceito é aqueles velhos do Restelo que dizem assim, não, antes era tudo mau e depois do 25 de Abril foi tudo bom. Talvez nunca na nossa história parlamentar se tenha dito frente a frente no Parlamento, foi isso que eu quis fazer, dizer às pessoas que ali estavam duas coisas. A seguir ao 25 de Abril houve presos, houve tortura, houve morte. 2, alguns daqueles membros da Assembleia Constituinte foram cúmplices dessa violência, dessa morte, nomeadamente nas FP 25 de Abril, que muita gente esquece, mas foram organizações terroristas de esquerda que operaram em Portugal. O Pacheco Pereira até já escreveu... Ninguém se esquece disso porque o André Ventura passa a vida a falar disso. Nem é impossível esquecer. Sobre isso. Operaram em Portugal a seguir ao 25 de Abril. Agora, só para terminar a questão dos preços políticos. Eu aceito... Ninguém disse que a Revolução de 25 de Abril foi uma revolução perfeita e que não teve consequências nenhumas negativas no país. Eu, pelo menos, quando dei história, não a dei dessa forma enviesada. Não sei se alguém deu, mas isso poderá acontecer se tiverem professores tendencialmente mais para um lado do espectro político do que para o outro. Agora, a forma como foi lecionada esta matéria não foi assim. Não foi, olha, o 25 de Abril foi uma maravilha autêntica, não houve consequências negativas do 25 de Abril. Claro que houve. Agora, foi geralmente muito melhor do que pior, não é? Enfim, toda a discussão e todo o argumento. Não me venham a dizer que as pessoas todas que estavam presas nas colónias eram presos políticos. Olha, eu tenho uma imagem que eu mandei para a produção, eu não sei se era possível mostrá-la, que é de um dos primeiros ataques que a UPA fez em Angola. Nos anos 60. Nos anos 60, em 61. Vocês podem ver, são bebés que estão mortos. Foda-se. Isto é para passar esta merda em horário não, mas isto é para dizer o seguinte. Muitas das pessoas que estavam presas em Angola e em Moçambique não eram presos políticos de opinião. Eram pessoas que estavam a fazer isto, a violar mulheres, a atacar bebés e a atacar o exército português. Há uma diferença jurídica entre presos militares e presos políticos. Porra. É que é uma diferença grande. Agora, se me vêm dizer assim, tudo o que estava em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, na Guiné, era tudo preso político, bom, então hoje também podíamos dizer que são todos presos políticos. Deixa-me dar aqui a palavra para... Não, eu vou já dizer isto, só para dizer isto. A verdade é esta. Mesmo contando com o Tarrafal, onde estavam 57 ou 58 pessoas, a 24 de abril de 1974, havia provavelmente, nem todo o Império Português, na altura, cerca de 300 presos políticos ou 400. Uns meses depois, havia em Portugal 2.000, números de Rui Ramos, historiador feito neste estudo. Havia em Portugal 2 a 3 mil presos políticos. Esta é a verdade. Podem gostar disto ou não gostar disto. André Ventura, você mete-se em cada sarilho. Vamos lá começar então. Bem, abrir o debate assim é wild. Ver cada uma dessas afirmações. Eu proponho que se passe o quadro número 1. O quadro número 1, e depois já vamos discutir os critérios do quadro número 1, reflete o conjunto dos presos, quer na metrópole, quer nas colónias. E para discutirmos o caso dos presos das colónias, eu gostava de lhe fazer uma pergunta só para eu poder prosseguir o meu argumento. Acha que houve guerra em África, ou guerra no ultramar, ou guerra colonial? Acho que houve um pouco de tudo, mas acho que houve guerra. Pouco de tudo não é resposta. Não, acho que houve guerra. Normalmente refere-se à guerra Houve em uma África. guerra, mas ao Pacheco Pereira, o que eu quero dizer... Não, é porque o meu presos argumento... políticos, todos os que atacavam o exército... Não. Então, isso é um argumento muito pouco historiográfico. Não, vamos lá então ao número. Eu tenho aqui a definição de preço político, se quiser eu Sim, leio. É das Nações Unidas. Como deve imaginar, a definição das Nações Unidas não tinha nada a ver com o que acontecia em Portugal e nas colónias. No regime da ditadura não havia nenhuma dessas distinções e nenhum respeito por essas formas de direito. Porquê é que tem sentido meter os presos das colónias? Das duas, uma. Ou André Ventura acha que a guerra era no ultramar, e se a guerra era no ultramar, os que foram presos eram portugueses. Ou acha que era uma guerra colonial e, nesse caso,
como é um nacionalista, dá certamente razão aos angolanos, aos moçambicanos e aos cabo-verdianos que se revoltaram contra Portugal. Pois. Agora, sabe quem é que estava preso? Tenso. Eu tenho uma discriminação completa dos presos Tenso. que diz que não são presos políticos. Eu tenho aqui também. Grande armadilha que lhe fez agora, por acaso. De presos que vinham propriamente, que eram guerrilheiros, chamamos assim, Nem é futuro. era relativamente pequeno. Por uma razão, deixe-me continuar. Por uma razão, eu tenho os dados numéricos. Por uma razão. Porque a maioria dos presos que eram guerrilheiros ou iam parar à PIDE ou iam parar aos aquartelamentos militares e muitos deles foram executados e torturados. Eu depois hei de lhe dar a lista das torturas que eram comuns nesses sítios. Mas quem é que estava... Deixe-me terminar. Pode ver as Quem é que torturas estava preso? Eram comuns em Lisboa a seguir ao 25 de Abril. Não é verdade. Não Isso é verdade? Essa comparação é em si mesmo uma grande mentira. Eu já lhe vou ler, É a então. mesma coisa de comparar 1 ou 2 ou 3 casos com 10 2 mil ou 3. casos. Eram centenas de casos. Não. Centenas de casos. Posso continuar? Pode, mas vai ter que ser Posso confrontado com os continuar? factos. É que hoje tem aqui contraditório. Sim. Não é Alexandre Leitão. Sim. Hoje é o André Sim. Ventura. Sim, não insulta Alexandre Leitão. Não estou a que é um bom insultar. princípio. Vamos manter. Estou a dizer que... O que é, quem eram estes presos? Grande parte dos presos que estavam em Angola, Moçambique, Cabo Verde, eram enfermeiros, eram funcionários dos Correios, eram professores primários, eram pastores protestantes. Eu tenho aqui eles. Sim, porque os guerrilheiros acredito que tenham sido mortos, não é? Quer dizer, Pastores protestantes eram pessoas que, em muitos casos, eram estudantes que eram aliciados para regressarem de Portugal, da metrópole, para as colónias e eram presos nas colónias. E um número de pessoas que realmente... E mesmo que considerasse que não são presos políticos, os guerrilheiros, a questão é absolutamente absurda. Acha que são presos Absolutamente políticos absurda. que estavam a atacar o exército português? Não, atacar o exército... Quer dizer, isso é muito grave, não é? André Ventura, você é um nacionalista, não é? Mas isso o que é que isso tem que ver? Não é muito simples. Tem. Se a Espanha invadisse Portugal, o que é que fazia? Lutava pelo meu Então país. pronto, então tem aí a Mas lutei resposta. pelo meu país, não por outro. Não. então, mas as pessoas que lá estão e que foram presas, iam lutar por quem? André Ventura? É que não percebi esta conversa. É só isso. Então enterrou-se completamente. Como é que é, Rui? Enterrou-se totalmente. Então a resposta está dada. Espero que o Pacheco Pereira faça o mesmo. Não, lutou pelo seu país. Pelo meu. E Não por Angola, não por- um angolano, pelo meu. um moçambicano, um cabo-verdiano está a lutar pelo seu país. Então atacar o exército português para si era um crime político. Não. É pá, fogo, este gajo realmente. Atacar o exército português é uma atitude política, é um método político. E Quem é justifica. preso- Mas acha que isto é justificável? Não, isto não é um problema de Não, desculpa lá, Pacheco Pereira. Não, temos aqui uma diferença de fundo. não tente já Para mim, desviar- matar não bebés, tente já mulheres e desviar a atacar os questão. militares portugueses não é um crime político. Não. Estas estratégias do André Ventura, man, que desvirtuam completamente o debate, que é o que se está a debater é se é um ato de nacionalismo ou não, o angolano defender o seu país. Se o fez para atacar o exército português ou o exército britânico, é irrelevante nesta questão. Aqui o André Ventura aquilo que faz é tentar agarrar a conversa do exército português, que é para entalar o Pacheco Pereira, com a conversa do mas agora não é correto atacar o exército português, que é para os grunhos lá em casa dizerem então ele está a dizer que o exército português é isto. É um crime, só ponto. isto. Não. E a única coisa que esses gajos vão ouvir é isso. Não é um crime. criminoso bandido comum. Então os correr da melhor forma da próxima hora. vietnamitas que lutaram contra os Eu não faço americanos vietnamitas, e contra os Ó, Pacheco Pereira, franceses, desculpa, João. os homens Pacheco Pereira. da Namíbia que lutaram contra a África Pacheco Pereira, do Sul. desculpa lá, deixa-me dizer. Não são criminosos. Posso responder? Não, deixe-me terminar o argumento. porque Mas eu senão sou, não posso ficar a meio. somos dois portugueses Não, sentados aqui à mesa. Não, somos dois. Não estou com nenhum vietnamita nem nenhum russo. Não, Estou com um português. Mas o que é que isso tem a ver com a pergunta que foi feita? Pacheco Pereira Não. conclua o seu ponto. André, depois Posso pode continuar. pode rebater. Ou seja, e há várias razões para nós considerarmos que estes homens eram tidos pelo governo português como portugueses. Eu proponho que se passe a primeira imagem das imagens que temos aqui, que são imagens da propaganda portuguesa dirigida aos movimentos de libertação. Vamos puxar isso. Um tema dominante é sempre vocês são portugueses. Portanto, vocês são portugueses. É muito simples, é que há uma coisa que tem que ir para um lado ou para o outro. Onde é que está Ou o admite cheiro? que eles não são portugueses e eram combatentes nacionalistas porque eram moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos. E nesse caso, como bom nacionalista, admite que esses homens que viviam num país que estava ocupado por outro... Para muitos angolanos, para a juventude portuguesa de Angola, que sofreram nas matas, que passam miséria nas matas, estão fartos do MPLA, fartos dos mentiras do MPLA, fartos da escravidão do MPLA, aquilo sim significa vencer na fuga da mata ou morrer. Muitos jovens, muitas populações que já entenderam que é assim.
venceram a morte, apresentando-se às autoridades, à tropa, fugindo da mata, fugindo do MPLA. Assim fizeram Faustino Almeida, Domingos Manuel, António Domingos, que agora estão livres e felizes. Livres e felizes na morte! Tinham direito Era a o que faltava estar escrito. ou por isso simplesmente os consideraram. Porra, mano, portugueses, isto é estão surreal. Não era por outros. Esta merda parece o símbolo do Mistério da Magia, by the way. Não, É a nossa história. Veja, É o nosso país, é o país que pertencemos. Não estamos a falar de outro país Mas qualquer. uma coisa, mas Estamos a falar do Dizer nosso isto é país. uma vergonha de todo o tamanho. Não né? parece. Parece que tem orgulho. Não parece. Parece que tem orgulho de ter andado a fazer a merda que fizemos lá. Dizem crimes contra o exército português. Muitos de nós contrariados até. Muitos dos nossos avós que foram para lá completamente contrariados. São crimes políticos. Não. Quer dizer, isso é um pouco... Assumir que todos foram para lá, queriam defender a pátria, é um bocado... E sabe porque é que ela correu mal para Portugal? Sei porque os traímos. Não é. traímos. Traímos. Porque os traímos. Então Portugal devia Traímos, continuar a já ter. vamos Então ao isso tema, significa, se Traímos. traímos, Traímos. Angola, Mas Moçambique, isso Cabo teremos tempo Verde de- deviam ser Eu parte agora gostava de Portugal. responder a isso. Deixe-me só ir à Eu UPA. agora- Deixe-me só ir à UPA. Já está tudo bem aí, não Houve, consigo de ler os vossos facto, comentários. um massacre. Estão a escrever ou não? Ou parou 15 de tudo? março de E sabe o que é que 1971. aconteceu a seguir? Muito grave. Refletido em praticamente todos os relatórios Está tudo militares. ok. que eu Pararam penso só de que escrever, foram ok. Babilónia, É claro. É que houve um Não tinha outro percebido. massacre ocorrido durante vários meses em que morreu mais gente do que aquela que morreu durante a invasão da UPA e mais. E durante anos a seguir, o exército português tinha a função de impedir os abusos fazendeiros. Isso está altamente E bem. documentado. Altamente bem. documentado. Agora, ó, e Pacheco- quando eu trouxe, ouça, Agora, deixa-me- e quando eu Deixa-me trouxe a concluir para dar palmatória, a- concluo. voltar a palavra. Da Quando mesma eu trouxe forma a que muita gente nos Estados Unidos estava contra a guerra do Vietnã. É exatamente a mesma merda. palmatória Isso é parece... para ser um debate. Eu trouxe a palmatória Mas o debate não se faz com que era isso. usado. Não, ela vai ficar deste lado sossegada. Era usada nos castigos corporais. E sabe que as palmatoadas, em relação aos indígenas, e há depoimentos até de pessoas, como por exemplo a esposa do almirante Pinheiro de Azevedo, o que é que fazia? Quando uma criada se portava mal, quando um criado se portava mal, mandavam no oposto para ele receber palmatoadas. Então, deixa-me lá agora responder. Eu depois tenho... Pacheco Pereira, deixa-me dizer isto. Diga. Não é verdade que estivessem presos, ou seja, que não houvesse presos guerrilheiros. Uma grande parte de presos, quer na Guiné, quer em Moçambique, quer em Angola, era de pessoas que tinham atacado o Estado português, o exército português, que tinham violado, que tinham morto bebés, mulheres, como pôde ver ali. Isso praticamente aconteceu no massacre da UPA. se considerar Depois o resto isto, não era- não é verdade, Pacheco Pereira, isto Tá não é bem, verdade. vá lá, vai, Se considerar continue. isto presos políticos, Continue. eu acho que isto é grave para o Estado português, porque significa que é muito pouco patriota. Mas isso é outra agora. coisa. Agora, também me Esta explico uma isso é um coisa. insulto, mas também me sou muito explico, pouco também patriota. deixa-me lá terminar. Pá, não Também me sei, explico Zé. uma coisa. É porque há muitas pessoas que não percebem isto. Estás a É uma ver? guerra Explica- colonial. Também me E eu acho que também um dos fatores destas merdas é o facto de hoje em dia se branquear estas coisas com uma facilidade do caraças na internet. Basta tipo 2 ou 3 parvos concordarem nisto que os outros prestam atenção. Estás a ver? explico uma coisa. Como é que É um éramos bocado uma isso. ditadura tão feroz que tinha 100 e tal pessoas presas em Lisboa? Eu acho estranhíssimo, bro. Acho estranhíssimo e bizarro como é que um deputado nacional está em plena televisão a defender a ditadura, mano. Isto é esquisito. E isto engana quem, bro? Isto engana quem? É esquisito, mano. É bué da estranho. Boa. Quer dizer, afinal havia Tinha mais em algumas Angola. velas. Quem Quer vota dizer, nisto não pode estar ao engano, havia desculpem. mais em Angola e Moçambique, na Guiné, Deixa-me do só- que presos políticos deixa-me só- em sim, Portugal deixa-me só colocar continental. esta Que questão. coisa estranha. Que coisa tão estranha. Não quero interromper, mas deixa-me só Ah? colocar esta questão. Ao dizer isso, não está a ignorar quase 5 décadas de perseguição e de repressão que houve. Estima-se estamos a falar daquilo- 30 a 40 mil presos. Sim, Pois. só, Está a usar um só, dia em só comparação com em quase 6  50 meses anos houve de 30 mil ditadura. expatriados por causa do PREC e por causa da extrema-esquerda em Portugal. Sabe, 30 mil isso é pessoas que foram para a incomparável. Espanha, Eu para o digo já Brasil. porque é que isso é por isso incomparável. eu digo que é incomparável. Agora, deixa-me dizer isto que é importante. O Pacheco Pereira estava a dizer que falou da tortura, e bem. Falou da tortura e dos presos que houve durante o período do Estado Novo e durante o período Epá, é a seguir. uma vergonha. Condenável, absolutamente condenável. Agora, não me venham a dizer que é falso que tinha havido Bem, tortura não. nos meses Concordo, a seguir. Bárbara. Eu trouxe aqui também, o Pacheco Pereira gosta muito de documentos, eu trouxe aqui os presos que estavam em 75. Julgo que temos esse documento, também podemos Em puxar para a 75, eu gostava de lhe dizer, Pacheco Pereira, vou-lhe ler as profissões de pessoas que estavam presas em 75 politicamente. Olha, carpinteiro, comerciante, advogado, construtor civil, gerente comercial, estudante, reformado. Dos presos militares. Onde é que ele está a ler isto? Só vejo capitão, primeiro-major. Não eram os militares que estavam Isto é o quê? Relação dos presos militares entrados desde.
1975 politicamente. Olha, carpinteiro, comerciante, advogado, construtor civil, gerente comercial, estudante, reformado. Não eram os militares que estavam presos, nem os políticos. Onde é que ele está? Eram pessoas. Tem ali, olha, tem aqui o documento, Isto é... Ah, ok. O documento na íntegra é este. Ah! Estes são os militares e estes são os civis. Ai, é com caralho. Portanto, o André Ventura só está a ler uma página. Ex-agente, agente da ex-DGS. Agente da ex-DGS. Ele parou no gerente comercial, não parou. Estudante, ele saltou os outros. Epá, que sacana, bro. Ai, que bom, puto. Ele saltou os outros, mano. Adoro. que estavam presos, nem os políticos. Não é verdade. Eram pessoas, tem ali, olha, tem aqui o documento, Isto é oficial. Isto é um documento oficial. Eram pessoas que discordavam da extrema-esquerda. Aliás, a que o Pacheco Pereira pertenceu nessa altura. Acho que isto... Sabe o que é que eu aprendi na extrema-esquerda? Pediu que eu me interrompesse. Não. Ele não leu os que lhe interessavam. Epá, por amor de Deus, bro. A sério, aqui a fazer trabalho... Está aqui a fazer serviço público. Acho que isto... Sabe o que é que eu aprendi na extrema-esquerda? Pediu que eu me interrompesse. Claro. Sabe o que é que eu aprendi com a extrema-esquerda? Não deve ter aprendido muito com a extrema-esquerda. Não, aprendi bastante. Sabe o que é? Quando há um dever de lutar e as pessoas correm riscos nessa luta, independentemente das ideias que têm, essas pessoas estão a cumprir o seu dever. Bom, então está-me a justificar. O exército português estava a cumprir o seu dever de defender o claro. território. E não era para ser atacadas, mulheres violadas... Não sei o que é que isso tem a ver, Pinheiro, com aquilo que está aqui a ser discutido. O que eu não posso aceitar mesmo, eu já lhe mostrei os preços. Há um livro, eu vou pedir para mostrar este livro. Este livro não é inventado. Chegar à coincidência também está. É um relatório... Trouxeram os dois do mesmo. Não, porque é um livro importante. Porque é um relatório de averiguação de todos os abusos cometidos nos meses a seguir ao 25 de Abril. É um relatório oficial, não é... Eu acho que o Pacheco Pereira foi buscar todas as fontes do André Ventura. O Chega não existia, isto foi em 1976. Está aqui. E eu tenho aqui algumas conclusões que eu vou ler ao Pacheco Pereira de forma muito sumária. Pacheco Pereira, que eu gostava que ouvisse. Ele deve ter lido já. Para concluir o meu ponto. Eu vou ler o que é uma conclusão oficial da presidência portuguesa, do Conselho da Revolução. Houve centenas de prisões arbitrárias, sendo destacar as efetuadas na sequência do 28 de setembro e do 11 de março. Em muitos casos, Pacheco Pereira, ouça isto, não foram utilizados mandatos de captura ou busca, e noutros, o duplicado nem sequer foi entregue aos interessados. Isto é oficial, estou-lhe a ler. Foi recusada a assistência de advogado ou defensor nos interrogatórios. Foram feitas práticas de tortura inadmissíveis até outubro de 1975. Vou-lhe continuar a ler. Não precisa. Não, mas eu vou-lhe ler que é melhor. Houve tortura sistemática. É sempre bom ouvir. De vez em quando tem contraditório. Não. Houve tortura sistemática. Deixa-me lá dizer isto. Houve tortura sistemática exercida sobre presos no ralis. Mano, olha, digo-te uma coisa, Ajex. Pinheiro. Tomara tu chegares à idade deste homem e ainda tens este cabelo. Digo-te já. Agressão física violenta. Tomara tu chegares à idade deste homem e ainda tens este cabelo, bro. Muitos, diz o relatório oficial, de maus tratos físicos exercidos sobre presos, que se traduziram em espancamentos, por vezes praticados por vários agressores atuando simultaneamente. E elementos civis, por vezes acho que nem tu nem eu. ao PCP e à UDP, vamos ter este prenderam cabelo e colaboraram em imensas prisões, numerosas pessoas de forma injusta, diz o relatório oficial. Isto tem 30, 40 conclusões. Eu vou-lhe ler aqui uma que é particularmente importante, porque sei que o tempo também não é... pois, com esta idade já não vais. Pelo período de 17 meses. 17 meses. Hoje seria um escândalo. O Sócrates teve preso 9 e nós ficámos escandalizados. Houve pessoas presas... Portanto, este gajo, eu não sei se ele está a defender que o Sócrates devia ter sido preso mais tempo. 17 meses por razões de Estado. Sendo que o preso depois foi libertado... E torturado, se fosse sem possível. qualquer explicação pessoal ou pública. Tudo isto... Pacheco Pereira não está... e já agora, permita-me também dizer isto, porque eu acho que isto era importante. Não tem rugas. Gostava-me a dizer que isto não aconteceu, eu vou-lhe dar dois nomes. Coelho da Silva e Marcelino da Mata. Já vamos ao Marcelino da Mata. Mais condecorados dos nossos militares. Já vamos. Agressões sofridas de caráter sexual, abusivo, com lesões brutais no olho esquerdo, nas retinas, em várias partes do corpo, estão relatadas e não tiveram sequer direito a tratamento médico. Pacheco Pereira, nós podemos concordar... Não, vamos lá Deixa-me só dizer isto. Eu também tenho o mesmo relatório. Eu sei, eu já ouvi. Sim. Nós podemos concordar que tudo o que é tortura é mau, e eu concordo com isso. Não me venham com a história que a tortura de direita é má e a tortura de esquerda é boa. Mas ninguém disse isso. Quem é que disse isso? Alguém disse isso? Alguma vez? É isso que eu não aceito. É que isto não é um problema. Há comparações que são elas próprias mentiras. Pois. E uma dessas comparações é falar do que aconteceu
no período entre 74, 75, 76 e comparar, que é o que o André Ventura faz, com o que aconteceu nos 48 anos anteriores. É verdade. A maioria desses presos, e houve essas violências, eu não discordo. Eu não vou sequer discutir a contestação que foi feita deste relatório na altura, mas a esquerda inclusive por continua Jorge a não aceitar Sampaio. isso. Não, mas eu não deixo lá a esquerda e a direita. É verdade? Eu não vou contestar isso. Houve, de facto, Então aceita que houvesse violência. E estes Claro, abusos. eu não me importo Acabou aceitar de para referir, efeito a sim, discussão que houvesse a violência. É pá, foda-se ao rico, mano. Olha lá o rei dos beitos, Uma mano. Já coisa eu chega. digo, a maioria dessas pessoas foram libertadas poucos meses depois. A maioria dessas pessoas nunca passaram pela cadeia e mais, nunca passaram por cadeia efetiva decidida por um tribunal. 17 meses presos, ó Pacheco Pereira. Pois, 17 meses, a maior parte dos corruptos do nosso tempo não leva 17 meses. É 17 meses. Então, Lá devo vem dizer ele. que muita gente já tinha a pena cumprida, como era o caso do Cunhal, por exemplo, antes do 25 de Abril, muita gente era sujeita a medidas de segurança que na prática significavam prisão perpétua. Estão os dois Agora, errados. Ó, Pacheco, estão os dois errados. ouça. A comparação é que é errónea. Houve casos desse género, depois do 25 de Abril. Parece que é uma coisa não pontual. É, São centenas de relatório. São centenas. E é tão pontual que ela é incomparável com o que aconteceu. São centenas. Mas deixa. Mano, ele não se cala, bro. Está sempre a interrompê-lo, bro. Não consigo ver este senhor a fazer uma porra de um argumento até ao fim, mano. Está demais o bar da praia, meu. Minha Nossa Senhora. O Pacheco Pereira interrompe o gajo zero. O outro passa o tempo todo a interrompê-lo, mano. Deixa-me só dizer, ouça agora, torturas usadas normalmente pela PIDE em Moçambique, que é para nós também falarmos destes 4 mil. Então vamos aí. Violação anal com garrafas de cerveja ou paus. Ai, com que- Acirrar cães para morderem prisioneiros nas suas celas. Ai, é bem. Mutilação do pênis com queimaduras. Aplicação de choques elétricos em diferentes partes do corpo. Privação prolongada de água e alimentos. Fraturas de pernas e braços por meio de pancada. Tortura da pendura, suspensão do teto com a cabeça para baixo. Agressões com chamboco, vergasta. Palmatórias, correntes de bicicleta, cavalo marinho com pontas de aço. O que é um cavalo marinho, bro? Imobilização dos presos atando pés e mãos a um suporte fixo. São 3 páginas. Sabe qual é o problema? Eles são pretos. Ai, é com caralho. Foda-se. O problema é esse. O problema preto, é que estes aos homens chineses. que foram presos eram tratados como sub-homens. E mais, vários deles desapareceram na PIDE. Há um trabalho extensivo que vai ser publicado, agora que eu tenho, aliás, aqui, sobre o que aconteceu, por exemplo, na PIDE em Moçambique. E estas violências eram sistemáticas. E estas violências não aconteceram em 73 ou 74. Aconteceram durante todo o período do Império Colonial. Então se não discordas, qual é que é a comparação possível, meu? Porra! As comparações. Quer a comparação que fez do que aconteceu. Eu aceito, eu sei que este relatório foi muito contestado na época. Eu aceito. Como esses da PIDE também serão contestados por É pá, já que também estamos a falar como se tu soubesses. Tu sabes, né? Mas não levaste com ele. Não digo eu. Percebes? Não vou agora discutir se o relatório é mau ou bom, porque eu Certo. penso que não precisa. Pode ser mau. E eu aceito. É mau nos vossos olhos. Não, É mau não é porque nos não diz vossos o que vocês olhos. querem. Não é É mau vocês porque não diz querem. o que vocês Não querem. utilizo o plural. É verdade, Pacheco Pereira. Não utilizo o plural. Vocês gostam de ver o mundo não cor-de-rosa. posso continuar. Tudo mal, tudo Ui, bom. eu É isso que vocês gosto gostam. imenso de ver o mundo E quando vem cor-de-rosa. alguém que contesta a Ó verdade, Rico, estás um bocado pobre de espírito, bro. visão do mundo, começam a inventar. Não tente interromper-me quando eu vou dizer alguma coisa que Mas, você não deixa-me quer lançar-lhe ouvir. uma questão. Você não quer ouvir. O Deixa-me que eu só lhe vou lançar-lhe dizer é uma o questão. seguinte. Eu quero ouvir. Não penso que eu não quero ouvir, que eu quero. Não, durante alguns meses isso aconteceu. Porque, entre outras coisas, houve uma organização terrorista, o HELP, e depois fazemos a comparação com as E as FP25. FP25, não é? Sim, que ocorreu muitos anos depois e que foi desmantelada em grande parte pela esquerda e pelo Estado Democrático. Oh, meu e o Deus. HELP, sim, eu conheço até, aliás, fui colega de liceu. Daqui um bocado a extrema-esquerda é que acabou com as FP25. Não sabe, foi a Polícia Judiciária. sabe, houve vários momentos que hoje a história da direita é muito interessante. Eu conheço algumas coisas, como por exemplo organizar as audiências de Ó Rico, Sakharov. eu vou dizer isto assim, mano. Eu vou dizer isto para te avisar, porque tu já vieste aqui várias vezes e eu não me chatei contigo nunca, mas vou dizer isto, mano. Próxima vez que vieres aqui, para irritar seja quem for, e em vez de vires contribuir positivamente para esta live stream, vais levar um time-out e a segunda vez que vieres fazer isso vais levar ban. Pá, é só para te avisar, mano. É porque isto é ridículo o que estás a fazer, mano. Pá, é estúpido o que estás a fazer, mano. Não sei qual é que é a ideia, que mas não se achas que isso é contavam com fixe, um bro, pá, único olha. das pessoas que você gosta Tenho no pena, passado. mano, Eu, Por uma razão sinceramente. simples, Não tinham tenho medo. Tenho mesmo. Tinham medo. E em muitas circunstâncias... Pá, tinham ninguém te esse diz que não podes ter as ideias que queres ter, ok?
Mas se o objetivo de vires para aqui não é contra-argumentares e dares a tua opinião, é só irritar as pessoas, mano, desculpa, não. De uma forma que grande parte das coisas... Pode, não. Para mim pode contribuir à vontade. Não pode vir aqui fazer rei de respeito, que é aquilo que ele está a fazer. Que permitiram a consolidação da democracia se deveram, por exemplo, aos socialistas, em 75, a Mário Soares. As pessoas estão aqui a discutir o assunto. Se Pá, deveram oficiais se querem do fazer Exército discussão séria, que ganharam no dia discutam 25, seriamente. o 25 de novembro, O tempo está muito desequilibrado, porque eu não consigo para perder no dia 26 Então, Chico Pereira, a tentativa deixa-me lá agora de responder realizar também, o porque disse uma Partido coisa grave. Portanto, Deu-me 3 disse, exemplos. eu queria falar de Marcelino da Mata. Já lá vamos, senão eu não consigo dizer nada. André Ventura, Porque eu estou a propor o nome dele para uma rua de Lisboa. Ele foi torturado. Anda para o Não Raimundo. tenho Mais dúvidas condecorados, sobre os isso. nossos Não militares, tenho mais dúvidas sobre isso. condecorados. Mas sabe a quantidade de referências que ele tem nos documentos a violências e assassinatos? Era um assassino. E esse assassino... Olha, eu falei com o comandante da Farim, que é a zona Olha, onde sabe ele quem era? está. Não tenho Mais dúvidas condecorados, sobre os nossos isso. militares. Não tenho Mais- dúvidas para uma rua de Lisboa. Ele foi torturado. Portanto, Deu-me 3 disse, exemplos. eu queria falar do Deixa-me só, Marcelino da senão eu- Mata. Tá bem, mas já lá vamos, senão eu não consigo dizer nada. André Ventura, Porque eu estou a propor o nome dele para uma rua de Lisboa. Ele foi torturado. Não tenho Mais dúvidas condecorados, sobre os nossos isso. Não militares. tenho Mais dúvidas sobre isso. condecorados. Mas sabe a quantidade de referências que ele tem nos documentos a violências e assassinatos? Era um assassino. E esse assassino... Olha, eu falei com o comandante da Farim, que é a zona onde ele estava, e sabe o que é que aconteceu? Ele fazia incursões no Senegal e regressava-se gabando-se de ter morto homens, mulheres e crianças e um número de 50 ou 60 polícias. Não me para de o interromper, mano. Ainda não deixou o homem acabar uma frase, mano. É surreal. Tipo, isto é o debate sério. Não deixa uma pessoa falar, meu. Quem é que era um assassino? O Hotel Saraiva de Carvalho, e nós condecorámo-lo e amnistiámo-lo depois. Isso é que era um assassino que os senhores nunca quiseram. Não, deixa-me falar agora. Já não digo aos senhores. Não, o senhor esteve de acordo também. Já desvirtuou. Portanto, já está a ajustar para canto. Com outra cena qualquer. É o que ele está sempre a fazer. Tipo, dizem-lhe uma coisa, lembras-te do outro, não sei o quê. O senhor esteve de acordo também. Esteve de acordo, Não esteve de acordo com amnistiar o Hotel Saraiva de Carvalho. Não esteve de acordo em condecorar o Hotel Saraiva de Carvalho. Depois de se... Mas o que é que isso tem a ver com o gajo que se estava a discutir, meu? Tipo, what? Deixa-me terminar. Depois de se saber que ele era um bandido, que andou a matar pessoas e a dar ordens de prisões em branco para uma série de famílias que ainda hoje estão vivas. Pacheco Pereira, estão a ver-nos. Sabe a sua indignação? Pacheco Pereira. Sabe porque é que a sua indignação é seletiva? Olhe para as câmaras, Pacheco Pereira. Olha, veja os olhos nos olhos. Pá, que vergonha isto, né? Eu sei que tem o tipo maoísta de não deixar os outros falar. Mas deixa-me lá falar. Deixa-me lá falar. Sabe que muitas das... Sabe porque é que as indignações... Não é possível deixa-me acabar a frase e depois as eu técnicas deixo falar. comunistas comigo não dão. Não, isto não é nenhuma técnica comunista. Ai, valha-me Deus, puto. O que é que eu estou a ver, mano? Quem está a utilizar Comigo não dão. Já percebi, eu achei que ia sair daqui um debate como deve de ser, mas é que não consigo ver o Pacheco Pereira a conseguir terminar um raciocínio, mano. É surreal. Pacheco Pereira, muitas famílias que me estão a ver... uma coisa? A indignação... É pá, o João Marinheiro também podia intervir um bocado mais nisto, não é? Quer dizer, é que isto está um bacanal. Pode ser, não quiser que eu fale. Não. Se quiser que eu fale, pode. Está um bacanal aqui descomunal, eu não consigo É ouvir. uma coisa que tira todo o direito de fazer comparação. É verdade. Olha, posso agora? André Ventura. Olha, é mesmo verdade. Por isso é que não devia fazer o que faz. Porque só se indigna com a violência da direita. E a violência da esquerda parece-lhe tudo bem e parece-lhe tudo aceitável. Chega ao ponto de dizer 2 ou 3 casos. 2 ou 3 casos? Eu estou-lhe a ler centenas de casos que estão aqui relatados. Ó Pacheco Pereira, isto não é meu. Tempo indeterminado de prisões após o 25 de Abril. Posso fazer-lhe uma pergunta? Não, agora não pode fazer porque eu estou-lhe a ler coisas. É pá, o que é isto? Mas olha, já que querias ler, eu vou... Esse gajo interrompeu 20 vezes. Posso-lhe fazer uma pergunta? Não! Agora não, porque eu estou a falar. ler também o que foi, em 1975, Mariana Tércia Coelho de Silva, esposa de um fuzileiro. Bateram-lhe, deram-lhe 2 ou 3 comprimidos para tomar e, antes de perder o conhecimento, amarraram-na de pés e mãos. Ficou sozinha com outro indivíduo que lhe bateu, mordeu-lhe todo o corpo e tentou violá-la várias vezes. Obrigaram-na a assinar uma confissão quando se recusou. Bateram-lhe, puxaram-lhe os cabelos. E mais tarde apareceram 2 mulheres que lhe bateram mais e ainda lhe morderam. Francisco José de Abreu Veloso, juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, esta bandidagem ia até qualquer sítio. Era bater em quem tivesse que bater, matar... Não, espera lá. Eu sei que agora está-lhe a custar mais ouvir, mas é preciso que em televisão, pela primeira vez, alguém fale da violência que a extrema-esquerda trouxe a este país a seguir ao 25 de Abril. E é preciso ser um rapaz de 83. Mas fazia falta. Era bom que fosse assim.
levado para o Ralis, um juiz do Supremo, onde foi sujeito a interrogatórios e maus tratos, e onde levaram o seu filho, que foi também torturado e seviciado. Nos interrogatórios pretendiam que confessasse o que ele acabou por não fazer. Uns dias depois, o Supremo acedeu ao habeas corpus e mandou libertá-lo, mas não foi libertado, porque os revolucionários entendiam que ele devia continuar a ser preso e torturado. Pacheco Pereira, eu não lhe vou juntar a isto os milhões. Olha, acusado já foi condenado. Aos milhões. Por causa das expropriações desses 2 anos. De quê? Os milhões. O Estado português já foi condenado por causa das expropriações desses 2 anos. Compare esses 2 anos com 50 anteriores. Sim. Mas compare. Sabe o que é que eu acho? Sim. Eu acho que o PCP e o UDP deviam pagar isso do seu bolso. Mas isso é um problema meu. A verdade é que já houve mais de 100 casos em que o Estado português foi condenado pelas expropriações erradas que foram feitas nesse tempo. O que eu não posso aceitar, desculpe lá, eu sei que é mais velho que eu respeito isso. Nota-se do respeito que foi tido até aqui. Se isto é respeitar uma pessoa, meu Deus, qual é que será a falta de respeito no dicionário da André Ventura? Pá, é viveu esse tempo, eu não vivi, mas eu estudei, o Pacheco Pereira também. Acho que nos temos em conta nesse sentido. Tem-se muito em conta. E o que se pode ver, o que é claro, é que o nosso regime criou um desequilíbrio. Que é, apesar de não sei quantas pessoas terem sido presas, sem mandato, buscas a altas horas da noite, torturados, seviciados, completamente destruídos e expropriados, não sei quantos terem que ter fugido. Nós continuamos a dizer que antes do 25 de Abril era tudo mau, depois do 25 de Abril foi tudo bom. Não, vamos passar essa parte da história. Mas alguém disse isto, genuinamente. Isto é o princípio de quem é que disse que depois do 25 de Abril foi tudo bom, meu? É que eu nem a extrema-esquerda que ele diz, nem a extrema-esquerda eu ouço dizer isto. É que nem o Bloco eu ouço dizer esta idiotice que depois do 25 de Abril foi tudo bom. Eu acho que ele inventa estas frases na cabeça dele e depois diz como se só visse alguém na rua de um dizer lado isto. E do outro. E eu gostava que o Pacheco Pereira fosse capaz de dizer assim, que diabo, houve tortura dos 2 lados, houve erros dos 2 lados. É pá, mas querer branquear a do regime com a tortura a seguir ao 25 de Abril é surreal, pá. Houve tortura de um lado, foram 200 gajos, do outro foram 15 mil. Houve tortura. Houve prisões dos 2 lados. Houve terrorismo dos 2 lados. Sabe porque é que eu não posso dizer isso? Tema da violência política. Não. Agora sou eu. Sabe não tem essa não. É. Sabe porque é que eu não posso dizer isso? É porque essa comparação é dupla. Não vejo ninguém dizer isso. Eu vou dizer porque é que é dupla isso. Eu nunca neguei que houvesse violências depois do período. Pois é que, mas quem é que disse? Várias pessoas, quais? Quem? Quem é que disse isso, genuinamente? João Pedro, estás aí com muita cagança. Quem é que disse? Diz-me nomes de pessoas que tenhas visto na esfera pública com esse argumento. Diz-me uma pessoa. Várias. Quais? Quem? Diga-me um. Diga-me uma pessoa que tenha dito isso. É que era isto que merecia, mano, que eu não percebo quem é que disse. Fazer a comparação. É invenções, porque estes gajos inventam isto. Não estou enviesado ideologicamente. Inventam isto para se questionar esta questão. Isto não tem que se questionar, meu. Isto é história, está mais do que documentado. Toda a gente a deu. Porra. É porque é uma comparação absurda. Foram só 3 anos. Mas quais 3? Pá, mas o quê? Ninguém tem esse argumento, pá. Pá, mas alguma vez alguém com 2 dedos de testa acha ou compara o período da ditadura com o pós-ditadura? É preciso ser idiota, desculpa. Pá, ninguém nega que houve coisas más a acontecer depois do 25 de Abril, mas alguém que compara o período de 40 e tal anos que se viveu com 3 e 3 de liberdade é idiotice mesmo. É preciso ser... Mano, há coisas más a acontecer hoje, nos tempos de hoje. Vamos dizer que hoje é pior do que na altura do 25 de Abril? Estamos malucos ou quê? É pá, desculpem, isto é mesmo... É uma desonestidade intelectual gigantesca. Desculpem. A tortura que aconteceu depois... Pá, desculpem lá, é ridículo. É casos isolados. Não, agora ouçam. Eu estou a ouvir. Não, tanto assim que nos tornou... Fogo. Mas ouviu-me ler. Não, ouvi. Eu já sabia... Sim, e também estamos a falar como se isto tivesse acontecido em 1980, não é? Que não foi o caso. Ser a sua fonte de foi no pós-ditadura que toda a gente sabe que foi um período de alta instabilidade ainda. Alta instabilidade governativa. E de tudo o resto. Com ainda organizações extremistas a operar no nosso país. Não foram organizações extremistas de direita, foram de esquerda. Num pós-revolução que foi um caos absoluto. Não foi em 1980 que isto aconteceu. Pá, percebem o que quer dizer? É ridículo. Isto é uma conversão estúpida mesmo. Mas agora vou dizer uma coisa. Sabe o que é? Mas são menos pessoas, mas isso não é uma comparação legítima. É normal serem menos, foram menos anos. É pá, não tem a ver com os anos, tem a ver com o regime. É pá, minha Nossa Senhora. É pá, o João Pedro, olha, vai comer um fardo de palha, mano. Desculpa lá, bro. Pá,
Por amor de Deus, mano. cúmplice. Tipo, Antes não, nós epá, tivemos é impossível esse debater isto 40 convosco, mano. minutos. Sejam sérios. Por Nem de favor. perto, está-se a rir. Não estou a rir. Está-se a rir. Não Sabe o que é que isso significa? Epá, eu já estou. É que Significa- estou mesmo cansado disto, bro. É impossível debater com estas pessoas mesmo. Eles não querem entender. Genuinamente não querem mesmo entender. Estas pessoas não querem entender. Não querem entender. Está no YouTube. Não querem entender. Não querem mesmo. Estas pessoas forçam esta narrativa porque não querem perceber. Epá, e se eles não querem perceber, eu também não tenho que os aturar. Desculpem lá. Não tenho que os aturar. Nem tenho que os ouvir. Pá, ponto final, mano. Epá, recuso-me a debater com esta malta, mas não consigo. Milhares É e impossível, milhares mano. de pessoas- Porra. Quer comparar os anos 30? Pá, não, sejam sérios, mano. Sejam minimamente sérios. Não, É que, mano, completamente absurdo ter um gajo a defender a ditadura em pleno horário nobre, meu. Pá, fogo. E também digo-vos uma coisa, a direita tem que se começar a desmarcar. Não há hipótese. Andarem colados ao Chega, deixa de dar, mano. Deixa de funcionar. Mano, para mim, a direita que neste momento colabora com o Chega, para mim é a mesma merda. Pá, lamento imenso, deixo de votar. Automaticamente. Pá, não consigo. Pá, desculpem lá. Um partido minimamente sério, que pertence à direita democrática, colaborar com um gajo que vai defender a ditadura em horário nobre, pá, desculpem lá, não, para mim, recuso-me. Não voto mais. Acabou. Pá, e como eu, devia ser o resto dos portugueses, meu. Isto é inadmissível. Isto é um disparate descomunal. Não faz sentido nenhum. Mas estamos onde, meu? Comparar os anos 30 portugueses com o que estamos a viver agora. Pá, que país ridículo, meu. Fogo de pessoas ridículas mesmo. Não tivemos. Não há palavras para isto. Falácias que isso não pega. O que eu estou a dizer é que a prática da tortura era sistemática. Isso eu acredito. Eu pessoalmente só vi uma pessoa falar que o pós foi mau para a sua família porque eles pessoalmente perderam dinheiro e imensas posses que tinham durante o regime. Eles foram diretamente afetados, mas não tenho pena, eram cúmplices e claro que tinham regalias que perderam. Claro! Mas isso alguém tem dúvidas? Que muita malta também daqui anda a chorar foi malta que estava lá agarrada. Isso já toda a gente sabe. Isso é conhecido, até documentado. Aliás, a malta que vivia nas ex-colónias foram todos por igual. Viviam nas ex-colónias à grande. Pá, quando aquilo acabou, estourou. Claro que correram com eles de lá. Não estavam à espera de continuar a viver lá. Tranquilamente. E felizes. Não. Porra. É ridículo. Mesmo que não tenham sido más pessoas e que não tenham sido pessoas que exploravam ativamente pela negativa aquele povo, foram pessoas que foram coniventes e que viviam lá. Portanto, claramente que isso aconteceu. É lógico. Eu tenho pena de não ter aqui 4 estudantes licenciados. Mas também não trouxe tantos livros, não sei como é que não tem esses dados aí. Não, é porque eu li-os. tanta coisa aí. Não, eu li-os, sabe? Não, isso acredito. Eu li-os, sabe? Mas há uma coisa que Mas eu também leio, Pacheco Pereira. Acho que me dá essa... Talvez se interrompesse menos e ouvisse mais, isso dava-me... Essa sobriedade não fica bem. Não, porra, foi o que tu fizeste durante... Mano, estamos em 29 minutos. Isto é 1h18. Em 29 minutos interrompeu mais. Devia-se contar as interrupções que André Ventura fez. Devia-se contar. Não, é assim, talvez se interrompesse menos e E a ouvisse esquerda mais. se respeitasse Vamos mais a direita. Vamos ficar Talvez no tivesse um isto televisão não é um um pouco problema. menos... Ainda o está a interromper. Ainda o está a interromper. Meu Deus, bro. Fogo. Mas, senhores, um peço que me problema. ouçam. Peço que me Isto não ouçam. é... Posso Dois terminar? segundos. Peço que me ouçam só 2 segundos, Pacheco Pereira. Vamos manter-nos no debate. Queria também relançar aqui a questão para... que toca um pouco no fundo, que julgo que é o que o André Ventura está a fazer, se recusa, portanto, a ideia de que a história do país, depois de 25 de Abril, não deve tratar a violência que foi perpetrada pela esquerda da mesma forma como tratou a violência. Claro que não, por uma razão muito simples. Primeiro nunca foi sistemática, depois foi num processo complicado. Sabe o que é que... Complicado! Porque Não me interrompa. antes do 25 de Abril não... Epá, que chato, bro. Isto é inacreditável, mano. Pá, não dá, mano. era Tem razão. complicado. Vamos deixar Não, não me interrompa. Interrompa toda a hora. Não estou a interromper a cada hora. Pacheco Pereira. Podemos Cada vez que eu contar... estava a falar, Ou interrompeu. posso continuar? Vamos ficar no debate. Posso continuar por uma razão muito simples. Nós tivemos a liberdade a partir do dia 25 de Abril. E só tivemos democracia praticamente 10 anos depois. E houve vários passos para essa democracia, as eleições para as legislativas, para a Constituinte, o 25 de novembro, a primeira vitória da AD e a primeira eleição do Presidente Civil. Nesse processo, houve turbulência política. E sabe porquê que houve turbulência política? Porque nós tivemos a mais longa ditadura da Europa com a extensão da União Soviética, 48 anos. E sabe o que são 48 anos de tortura sistemática? Não foi nos anos 30, foi até as vésperas do 25 de Abril, de tortura sistemática, Mas isso não está em causa. de humilhação. Ai não! Então este debate é um disparate! Para que é que serve este debate se isto não está em causa? Tudo o que o André Ventura fez até aqui foi pôr isso em causa. De violência, de censura, e é evidente que isso criou uma situação que a transição... Não está, man, a partir do momento em que há uma pessoa no Parlamento
a dizer era preciso 3 Salazares para resolver este país. Não sei o que, no tempo do 25 de Abril. O 25 de Abril foi a pior coisa que aconteceu a este país, como já vi deputados do Chega e aqui o senhor Abelha Mestre a fazer. Como é que isso não está em causa? Como é que isso não está em causa? É surreal. Mesmo com esses casos que aí está a referir, foi relativamente pacífica. Sabe quem é que foi relativamente pacífica. Sabe quando é que estruturadas, estruturadas na prisão. Não venha. Acha que isso é pacífico? Não. Só é pacífico que era de direita. Posso concluir? Que era de esquerda, se fosse Não, isto não é um debate entre. Oh, João Pedro, estás a brincar comigo. Sabes o que é que aconteceu em Espanha, certo? Por causa da... Tu sabes o que é que se passou em Espanha? Dizer que não passou pelo pós... Puto, houve uma guerra civil. Espanha foi completamente arrasada pelo Franco. Estás a gozar com a minha cara, certo? Espanha foi um mar de rosas também. Foi fantástico o que se passou lá. Aliás, vai dizer isso a um espanhol que ele é capaz de mandar um soco na boca, mano. Depois disso. Parece. Porque isto é um debate. O rei teve que fugir do próprio país. Foi na boa. Como assim, mano? Isto é um debate sobre a história. E em Espanha foi pior. Foi bem pior. O pós-ditatorial foi bem pior. E no debate sobre a história, eu só tenho que lhe dizer uma coisa. O que aconteceu depois, aconteceu e eu aceito os seus dados. Eu não concordo com muitos desses dados, mas aceito para efeito de discussão. Mas eles existem. Não, eles existem, sabe? Mas o que acontece é que a democracia implementada... Foram manipulados, quer dizer... Não esteja sempre com essas coisas. Não, comigo não pega. É que parece que os outros não foram manipulados, mas estes foram. Como não lhe interessa. Você vem com um hábito. Você tem um hábito péssimo. Como não foram, estes não lhe interessa. Que é que interrompe para as pessoas não poderem ter... Quem não ouve, parece que não me interrompeu. É que eu não consigo acabar. Conclua o seu ponto O meu rápido. ponto é muito simples. É comparar o que aconteceu Muito nos pior. anos depois do 25 de Abril com o que aconteceu durante 48 anos de violência, de prisão, de tortura, de censura, de humilhação das pessoas comuns, de humilhação pelas autoridades das pessoas comuns. Posso lhe dar um exemplo? Não pode. Agora sou eu que acabo. Isso, sabe o que significa? Deixou uma enorme herança. Sem dúvida. Enorme herança de ressentimento e de vontade de vingança. Eu só quero dizer... E se quer que lhe diga, a Revolução Portuguesa começa com a PIDE a disparar e matando 4 pessoas no próprio dia 25 de Abril. E mais, e devo dizer o seguinte, se me vai falar de mortos e torturados, eu dou-lhe vários exemplos de mortos que o HELP e o MDLP fizeram. Eu, para isso tínhamos que ir para as FP25, eu não vou entrar por aí. Vamos falar do pipi? Ele já entrou por aí. Cosme Miel, obrigado pelos 15, man. Thank you. Obrigadíssimo, man. Muito obrigado. Bro, como assim? Como assim não vou entrar por aí? MDLP, eu dou-lhe vários exemplos de mortos que o HELP e o MDLP fizeram. Eu, para isso tínhamos que ir para as FP25, eu não vou entrar por aí. Mortos de bebés, às mortes das FP25. Mano, o debate começou assim. Como não vou entrar por aí? Eu vou para as FPs25 por uma razão. Sabe quem é que desmantelou as FPs25? Não venha com essa história. Não venha com essa... Quem está aí de modos? Que dê bana aí este Artolas. Foi a Polícia Judiciária e as nossas autoridades. Agora deixa-me terminar. Agora deixa-me terminar. Só vem para aí com merda. Obrigado. Agora deixa-me para acabar com o Pacheco Pereira. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu em 75? Sabe o que aconteceu em 75? Pacheco Pereira. Mas alguém com... Man, não é questão de ser um gajo com ideias de direita ou esquerda. Isto é universal e básico. Que a direita que você gosta? Não é direita que terrorismo. Não. E a esquerda que o senhor gosta não fez. Não. Isto é inacreditável. Só mataram não sei quantas pessoas assim a sangue frio. Mas pronto, Pacheco Pereira, eu não sei. André Ventura, deixe-me só reforçar um bocado este ponto. Ou seja, se é historicamente justo pegar num período curto que foi este e compará-lo com o regime que veio antes e que em nada se compara com um período de transição democrática que houve a seguir. Na minha perspectiva é importante. Mas se é historicamente justo e equiparável. Não, é historicamente justo, porque nós criámos a seguir, e o Pacheco Pereira tem alguma responsabilidade nisso, politicamente, porque criámos uma classe política dirigente em Portugal que só conseguiu ver vantagens no que aconteceu, ficou com palas nos olhos, nos ouvidos e em todo o lado, não conseguiu ver nada do que aconteceu a seguir ao 25 de Abril de 74, passou a demonizar uma parte da nossa história e a fazer uma espécie de elogio
permanente à nossa história a seguir. E quando houve coisas como esta, torturas nas prisões, pessoas que tiveram que fugir, mandatos em branco, pessoas sem advogado, mortes por falta de assistência médica, mortes por perseguição, ficam em pânico, porque nunca ninguém lhes disse isto. E eles pensam assim, eu não vi isto na escola, eu não vi isto em lado nenhum. Mas quem é que não ouviu isto na escola? Eu ouvi. Como assim? Mas quem é que não deu o pós-ditadura? Desculpem. Pá, eu volto a dizer, só se tiveram professores ideologicamente cegos, mas eu que até admito que possa ter acontecido. Mas, porra, eu dei o pós-ditadura. Eu dei isto na escola. Como é que não deram isto na escola? Isto é um absurdo, dizer isto. Ou então estão a ser intelectualmente desonestos. O que é que será mais uma isto? vez. Isto é verdade e independência. É uma coisa. 2. O Pacheco Pereira não... Eu não dei mais que uma vez porque eu não tive história no 12º. Eu tive em ciências. Não tive história no secundário. Mas tive no básico. E dei isto. encontrará, em toda a história do Estado Novo, não encontrará uma ordem do Primeiro-Ministro para prender alguém. Uma. Porém, a seguir ao 25 de Abril, temos ordens do Presidente do Governo para prender pessoas. Temos ordens do COPCON para prender pessoas. Não me venha com tretas, isso aconteceu. Não tem uma ordem. Não. Não tem uma ordem dos dois presidentes. Eu quero responder mas ele responderá a seguir. Agora estou a... Sim, claro que se está nos manuais, dá-se. E se vocês não viram, pá, é porque não leram os manuais. Tão simples quanto isso. Isto estava nos meus manuais de história. E não me digam que não estavam nos vossos, porque eram os mesmos, muito provavelmente. Os manuais, aliás, mudam muito pouco. Não terá uma ordem dos dois presidentes do Conselho, nem do presidente militar. Se calhar não deram porque o vosso professor, pá, pode ter dado skip a essa parte. E aí sim estão a ser intelectualmente desonestos, é verdade. Que decorreu a seguir ao 28 de maio, em 1926, não tem uma ordem a mandar prender ninguém. Mas a PIDE fazia-se trabalho por com certeza, como o COPCON também fazia no 25 de Abril e como as brigadas FP25 também mataram. Isso é tudo errado. Está tudo errado. Não me venham a dizer assim, foi tudo bem, não foi. Nós temos documentos históricos que eu tenho aqui que mostram que o presidente do governo... Eu volto a dizer, ninguém diz isto. Que o governo mandava prender pessoas a seguir ao 25 de Abril. Temos vários mandados que se diz que foram por ordens do governo. Mas havia uma polícia política no Estado Novo que fazia esse trabalho... Com certeza. Pelo regime. Havia no Estado Daí Novo. não haver essa ordem. Como houve prisões políticas na Primeira República, como houve na monarquia, como houve sempre na nossa história. Como houve sempre. É normal que não haja. é normal, é errado. É normal que não é. haja. Não, Pacheco Pereira. Sabe qual é a diferença? Deixa-me concluir o seu ponto. Só para eu dizer isto. Pacheco Pereira, não é normal, é errado. Sabe o que é errado? Sim. É quando a esquerda se torna de tal forma paleolítica que não consegue ver que a violência da extrema-esquerda também gera expropriações, que as mulheres também são violadas e é a mesma dor se forem violadas pela esquerda ou pela direita, que é a mesma dor se forem expropriados pela esquerda ou pela direita, que é a mesma dor se lhe entrarem polícias em casa à noite, seja de esquerda ou de direita. Por acaso é a mesma coisa. Acredito, mas é a mesma coisa ser de esquerda ou de direita. E os senhores o que criaram foi a ideia de que houve violência permanente durante 50 anos. Houve, está errado, eu condeno-a. Mas houve também nos anos a seguir ao 25 de Abril. E eu também a condeno. Os senhores não conseguem condenar. Essa é que é a diferença entre nós. Para além de que, eu vou só terminar, e a seguir eu deixo-me falar. Para além de que patrocinaram uma outra coisa. Para além de todos estes presos políticos, toda esta morte, toda esta destruição, expropriações que deviam ser os senhores, não o Pacheco Pereira, deviam ser os senhores a pagar, não devíamos ser nós que estávamos a pagar isso, porque fomos condenados por isso, eu sei que não tem explicação para isso, mas fomos condenados por isso, por expropriações erradas, por terem triado a propriedade, isso não aconteceu no Estado Novo. Aconteceu no 25 de Abril, a seguir ao 25 de Abril. Posso continuar? Mas eu vou só terminar dizendo isto. A juntar-se a isto tudo uma descolonização absolutamente já vamos à descolonização, criminosa é a minha promessa. que gerou com guerras civis 2 milhões de vítimas. Isso é que os senhores também... Eu agora vou falar como o André Ventura fala, alto e bom som. Isso não consegue. Não, consigo. Não, consigo. Tem que ensinar muito. Consigo. É muito simples. O que eu ponho em causa não é o que aconteceu nesse período. Não ponho em causa. Não adianta discutir comigo. Quem é que disse que o PCP não é de extrema-esquerda? Porque eu não ponho em causa. O que eu ponho em causa é outra coisa. Porquê que não é? É que ao falar como o André Ventura fala, está a justificar a ditadura. Posso continuar? Está a justificar a ditadura. E sabe como é que está a justificar a ditadura? Está, ao fazer uma comparação que é ela toda falsa, o que está a dizer é que o que aconteceu depois era semelhante ao que acontecia antes. Mas a tortura é tortura. Não é verdade. Posso continuar? Tortura é tortura. Exatamente. Morte é morte. Morte é morte. Seja pelos nazis ou pelos soviéticos. Não, é a mesma coisa. Exatamente. Ei, ok, Zé. Ei, esta conversa, seja pelos nazis ou pelos soviéticos, é a mesma coisa. É errado. É.
Só que você não pode comparar Os motivos ideológicos por trás de uma e de outra. 10 ou 20 mil casos de tortura que ocorreram durante 48 anos, com meia dúzia de casos de tortura que ocorreram... Foi em 2 Posso anos, continuar? Pereira? Posso continuar? Se fosse mais antes, Agora se tem calhar que me ouvir. seria mais, Agora tem que me Eu ouço ouvir. com gosto, Agora tem que eu me ouço com ouvir. gosto. E essa Mas não está a ser comparação, sério. coloca-o do lado de antes do 25 de Abril. Sabe porquê? Porque o seu discurso que está a fazer... É que a motivação ideológica de um nazi e de um soviético era completamente diferente, malta. Desculpem lá. Mas qual genocídio do bem, mano? Tem juízo, pá. Qual genocídio do bem? Estás a tirar conclusões completamente erradas daquilo que eu estou a dizer, pá. Como se eu estivesse aqui a favor daquilo que os soviéticos fizeram. Por amor de Deus. Eu estou constantemente a malhar na malta de extrema esquerda, constantemente. Constantemente. Agora, pá, mas sim, olha, Israel também, na boca dessa malta nacionalista, também é um genocídio do bem, sim. É verdade. Já o Chega não pode com o PSD. O Partido Comunista já pode governar com o PCP. De fato que é, meu? Fazer essa interpretação é estar a ser malandro de propósito ou é erro de raciocínio? Não é erro de raciocínio. Isto é claramente malta que usa estes argumentos da pizza para tentarem ter razão. Quando já toda a gente com dois dedos de testa percebe que não. É por isso que eu digo, é muito escusado argumentar com este pessoal. Não vale a pena. Tipo, não vale mesmo a pena. É deixá-los estar com as ideias que eles têm e ver se dão fruto. Deixá-los estar. É o melhor. Cagar neles de alto, deixá-los estar, pá, deixar-nos votarem quem querem, e depois ver se os resultados vão de encontro com aquilo que eles querem. Pronto, e é só isso. Pá, é a única maneira. Este país vai ter que se enterrar completamente para esta malta perceber a porcaria em que está a votar. Pronto, e é deixá-los. É deixá-los. Vai mais. Pois vai. Esperem vocês. Olha, vimos metade disto, depois tentamos ver a outra metade.